Nosso tema da nossa Elavim, né, aqui é visão e missão de uma liderança acolhedora. Todos nós, irmão, todo líder, todo obreiro, todos nós fomos chamados para essa liderança. Talvez você diz, eu sou apenas um diácono, eu sou apenas aqui um recepcionista. Não, todos nós fomos chamados para algo extraordinário. É muito bom poder participar, poder ser chamado por Deus. E tem um texto que, aqui de João, capítulo 13, verso 14, até foi colocado um texto base aqui, que vai dizer assim, capítulo 13, verso 14, vai dizer assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, aqui Jesus falando, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Que Jesus, expressando no grande Mestre, nosso Senhor, ele disse, olha, eu lavei os pés, e ele veio para servir, o nosso Senhor, ele veio para servir, e aqui ele deixa um exemplo para mim e para você. Mateus, capítulo 20, verso 26, Mateus 20, 26, vai dizer, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Queridos, a Bíblia, ela vai nos chamar para servir. Todos nós fomos chamados para servir. O Senhor Jesus, ele expressa isso para nós. E nós sabemos que a liderança, ela vai refletir no bom líder, no bom pastor. Eu não sei se os meninos colocaram ali o slide ali, eu nunca falei de slide, mas os meninos montaram aqui, o Lucas, pastor Fabiano, está prontinho aí? Você pode colocar? Essa palavra que eu deixei aqui para os irmãos, vai dizer, olha, a obra do Senhor segue viva, forte, em constante crescimento, pela graça de Deus. Fomos chamados para uma missão nobre. Irmãos, eu e você fomos chamados para uma missão muito nobre, que é de servir, que é apacentar aquilo que de mais precioso tem nessa terra, que são os filhos de Deus. Poder cuidar, liderar é servir, amar e acolher. Olha aqui, liderar e servir, amar e acolher, não é dominar. Tem muita gente que gosta de dominar, muita gente gosta de ter o comando, se foge um pouquinho do seu comando, mas ele não sabe ali estar acolhendo, abraçando, irmão. Nós fomos chamados, você que é líder, de qualquer liderança, você que é diácono, você que é presbítero, nós fomos chamados para acolher, para estar juntos. Esse é o modelo que Cristo nos deixou, ser o bom pastor, aqui caminha e cuida dos outros, é caminhar, porque às vezes tem muitas pessoas que não querem caminhar juntos, uma liderança saudável, serve com humildade, acolhe com compaixão, escuta com atenção, conduz com responsabilidade, o cuidado pastoral restaura, fortalece, renova, e a esperança e edifica a igreja. É o texto de 1 Pedro, de 1 Pedro 5 está aí, apacenta o rebanho de Deus, Então, nós vemos essa visão,
é a visão da liderança, e a visão nossa do Ministério Vila Nova, a visão da liderança cristã. Provérbios, se os meninos, não sei se pode ir trocando aí, pode ir colocando um versículo, né? Provérbios 29, 18, Provérbios 29, 18, se está aqui? Eu estou olhando aquela televisão, mas é a mesma coisa que sai, não? Muito bem, o computador aí está. Mas, Provérbios, deixa eu procurar aqui Provérbios. Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei. A visão, direção dada por Deus, não é apenas um plano, é um propósito, define quem somos, para onde vamos e como servimos. A visão protege a igreja da improvisação e da estagnação. Nós vivemos dias, irmãos, que nós temos orado para que Deus levante, homens e mulheres, com a visão de servir, porque às vezes nós preocupamos muito. Eu disse esses dias para uma pessoa, pastor Doriel, infelizmente as pessoas acham que servir é só estar aqui no púlpito, é só poder pregar, é só poder dirigir um culto, um trabalho. Não, servir é cada detalhe, é cada ação que você faz na igreja, com alguém, é abraçando, é cuidando, vendo que a pessoa está precisando de um abraço, você chega ali e cuida. Essa é a visão que nós precisamos de liderança, a visão direcionada por Deus. Aqui, Marcos 10, diz assim, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Qual a visão nossa, irmão? E vamos falar aqui um pouquinho. A visão que eu tenho que ter, a visão da nossa igreja, a visão da Assembleia de Deus de Vila Nova, a visão que eu e você precisa ter, que é uma visão acolhedora, cuidadora, transformadora, comprometida, firmada em princípios bíblicos. Se cada um de nós, pastor Gilmar, tiver isso em mente, olha, eu preciso acolher, eu preciso cuidar, eu preciso ser um agente de transformação, eu preciso ser um agente de transformação, eu preciso ser alguém comprometido com a igreja, com a visão, com o departamento, com os líderes, E também eu preciso estar firmado nos princípios bíblicos, porque tudo que nós fazemos, irmão, tem um princípio, e esse princípio foi estabelecido por Deus, está na palavra de Deus. Nós aqui não inventamos, nós não inventamos. Eu acho muito bom, irmãos, quando eu vejo alguém, quando nós temos alguém, um obreiro, que chega até nós e diz, pastor, olha, eu estou aqui à disposição, eu me coloco à disposição. E às vezes você não fala nada para ele, ele retoma, pastor Charles, e diz, olha, pastor, eu estou aqui, e às vezes pega alguma coisa para fazer, participa dos trabalhos, se é para orar para alguém aqui na frente, ele ora, se é preciso expulsar demônio, ele expulsa, se precisa cantar, ele canta, se precisa dar um testemunho, ele testemunha, e assim, isso é muito bom. Eu louvo a Deus pela vida do Cláudio. O Cláudio recentemente chegou aqui, ele e a esposa, ela batizou agora,
eu vejo Cláudio assim com a sede, com vontade, né, de servir, com vontade de conhecer mais a palavra do Senhor. Ele esses dias me perguntou: pastor, esses vídeos que vocês soltam aí depois do culto, eu posso repostar no meu Instagram? Eu falei: sim, irmão, pode. E como é bom. Aí depois todos os cultos ele reposta, deixa uma palavrinha, né? E isso é servir, e nós queremos viver isso, queremos viver, né? A liderança precisa disso, ser uma liderança acolhedora. Irmãos, tem muitas pessoas que estão do nosso lado, que nós precisamos acolher essas pessoas. Às vezes nós chegamos na igreja, e a gente percebe isso, pastor André, às vezes nós chegamos, ajoelhamos, dobrando os nossos joelhos, né, e oramos, levantamos depois, vamos adorar a Deus, cantar, pastor Marcos, e celebramos, damos glória a Deus, mas às vezes nós não olhamos nem para o lado, para ver como que está a pessoa que está do nosso lado. A gente precisa ter a visão, né, e ter o sentimento, né, de uma pessoa acolhedora. Eu gosto, esses dias, domingo passado, eu andando aqui nos corredores, e eu me deparei com um casal. Eu já tinha encontrado com eles, eu já conversei com eles aqui, mas eles estavam chorando muito. Eu senti que eles estavam precisando de um abraço. Eu senti que aquele casal estava precisando de um abraço. E eu fui lá, abracei aqueles dois e disse: olha, Deus vai dar a vocês grandes alegrias. Pastor, eu creio, né? Isso é um acolhimento, irmão. Isso não é só para mim, só para nós pastores, não. Isso é para cada um de vocês, né? Abraçar as pessoas, é a nossa liderança de jovens, é a nossa liderança de mulheres, é a liderança de homens, é a liderança de adolescentes, né? Nós precisamos acolher as pessoas que chegam aqui. Às vezes nós queremos muito saber de onde essas pessoas são, de onde essas pessoas... Não, nós precisamos saber quem elas serão aqui nesse lugar, né? E nós precisamos acolher, né? Isso aqui, irmãos, é criar, né? Como diz aqui no texto aqui, é criar um espaço no coração do outro. Paulo exorta: portanto, acolhei-vos uns aos outros, né? É de abrir o coração, né? Abrir o coração para as pessoas, irmão. Conversar com alguém depois do culto, porque às vezes nós chegamos aqui, só queremos cultuar e pronto, resolvemos. Não, tem algo mais a fazer, né? Nós somos chamados para reproduzir o acolhimento de Cristo, né? Porque nós sabemos, irmãos, que as pessoas que estão do nosso lado, elas querem ser acolhidas, né? Cristo nos acolheu primeiro, e nós precisamos ser uma igreja, né, acolhedora. E aqui, diz aqui, uma igreja acolhedora que gera pertencimento. Quem gosta de falar muito isso é o Vini, né? O Vini gosta de falar muito sobre pertencimento, né? Nós precisamos olhar, ele sentir, né, que ele está acolhido nessa casa, né? Aqui é o líder, cria pontes, não barreiras. Liderança, obreiro. Às vezes tem muitos líderes obreiros que criam muitas dificuldades, barreiras, irmãos, né, por situações tão pequenas. Às vezes é um liderado, é um obreiro que não está alinhadinho, e às vezes nós encostamos ele, né? Nós precisamos chamar, abraçar, acolher essa pessoa, né? Falar: irmão, o que está acontecendo? Olha, vamos juntos, vamos caminhar juntos. Nós precisamos caminhar juntos, né? Então nós precisamos ser líder, acolhedor, né? E sensível, acessível,
saber ouvir, e tem muita gente que não gosta de ouvir, né, irmão? Irmão, o pessoal tem uma dificuldade de ouvir, né? Fala demais, mas tem dificuldade de ouvir. Eu, graças a Deus, Deus me deu essa graça de ouvir, pastora Patrícia. Como eu gosto de ouvir, às vezes eu ouço até demais, né? Às vezes minha mulher fica, fala assim, eu ouço áudio, né? Aquela lista de áudio, e depois eu falo, Deus vai nos dar vitória, meu filho. Deus vai nos dar vitória. Então, às vezes tem pessoas que criam barreiras, né? E nós precisamos criar pontes, né? Abrir a porta do nosso coração. Outra coisa, a nossa igreja, eu e você, é aquilo que nós precisamos cuidar, cuidar. Às vezes nós desistimos muito rápido. Eu falo aqui na nossa igreja, falo muito para o Lucas, olha, às vezes nós desistimos muito rápido. Às vezes tem alguém que vem para a igreja e nós conversamos no primeiro dia, ligamos, aí a pessoa dá um oi, dá um paz do Senhor, aí depois da terceira tentativa, aí nós desistimos, nós não buscamos cuidar. E tem muitas pessoas, irmão, que precisam de um cuidado, elas precisam, né, ser ouvidas, elas precisam de você ir atrás. Tem gente, irmão, que vamos ter, pastor Jonas, uma facilidade dela se entrosar, né, dela estar logo ajudando o departamento, a igreja, mas tem pessoas que você vai andar, pastor Léo, você vai andar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vai até 70 vezes, irmão. Mas é isso, nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para desistir. Jesus nunca, você imagina se Jesus desistisse de nós nas primeiras emburradas que nós demos. Bom, nós estávamos longe, mas ele não desistiu. E a Bíblia diz, olha, sede exemplo, vamos seguir o exemplo dele. Ele não desistiu de nós. Então precisamos cuidar, precisamos ser uma igreja cuidadora, né? Cuidar, pastorear vidas. O cuidado, irmão, isso não é só para liderança, só nós pastores, não. O pastor Doriel, que cuida do discipulado, né? Não é só nós pastores aqui, não é para todos. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Aqui o texto de Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? O cuidado, a igreja cuidadora, Jesus é o bom pastor. Líderes, você obreiro foi chamado, escolhido para ajudar a pastorear, proteger, alimentar as ovelhas, cuidar da igreja, cuidar de pessoas, irmãos, né? Cuidar de pessoas. E como é bom você cuidar, irmão, você insistir, né, doutor Evandro ali, ele é médico, né, ele cuida, às vezes tem uns pacientes que dá trabalho para ele, mas ele está lá, cuidando, resolve só o dia que está curadinho, né, doutor Evandro? Então, às vezes nós desistimos muito fácil, então nós precisamos cuidar, e o Senhor nos chama para cuidar. Atos 20, olha, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, como bispos, pastores, a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Então nós precisamos, irmãos, né, trabalhar nesse sentido, para que possamos, né, cuidar de vidas, olhar pelas vidas, dedicar tempo com as pessoas. Nós não queremos mais perder tempo com as pessoas. Cuida ele. E eu vejo uns videozinhos, irmão, que às vezes até muitos líderes, às vezes motiva as pessoas a não cuidar daquela pessoa. A pessoa não quer nada. Não, ele não quer nada, deixa ele. Não, irmão, nós temos que cuidar, irmão. O Senhor nos chamou para cuidar de pessoas. Não é perder tempo, ganhar tempo com essas pessoas, né? Ouvir, irmãos, e quantas pessoas que você
conversa, às vezes 1, 2, 3, 4 vezes, mas você chega no final, você vai ver a pessoa restaurada. Elas dizem, olha pastor, como foi bom o senhor ter paciência comigo, né? Hoje eu estou restaurado, porque tem tempo que a gente passa assim, irmão. Então nós precisamos viver, né, ter em mente que a nossa igreja, você faz parte desse corpo, você é essa igreja, que é uma igreja acolhedora, uma igreja que cuida, mas também somos uma igreja que traz transformação, né? Fomos chamados a viver pela fé, e é o Espírito Santo, irmão, que nos guia, é o Espírito Santo que nos guia, que nos direciona, né, para trazer transformação. E eu sei que é através do Espírito Santo, mas Deus vai usar eu e você para cuidar de pessoas, né, no seu departamento, né, na sua liderança, você que é obreiro, né, você, a cada um de nós, Deus nos deu pessoas para ser cuidadas, para poder, né, ser transformadas também. A igreja transformadora gera impacto positivo, né? A transformação da igreja começa em nós, né? Nós influenciamos. Aqui, o líder transformador vive o evangelho de maneira tão autêntica que influencia os outros, né? Influencia os outros. Será que eu tenho influenciado as pessoas, né? A mudança, a transformação? Será que os meus exemplos têm influenciado a minha família a viver uma vida de transformação? É isso que eu e você precisa fazer, né, como líder, como obreiro, né, que inspira mudança, né? Nós somos esse agente, esse agente de transformação, né, conduz vidas ao encontro com Cristo, né? E aqui, a liderança transformadora não aceita estagnação, ela entende que o reino de Deus está em constante movimento. Queridos, outra coisa, né, nós somos uma igreja, né, uma igreja, como eu disse aqui, transformadora, mas também uma igreja comprometida. Charles, meu tempo já passou, né, irmão? Não, eu tenho o tempo que eu quiser? Então dá bom. Obrigado, viu, pastor Charles? Obrigado. Mas, olha aqui, mas eu estou encerrando. A igreja comprometida. Irmãos, às vezes por poucas coisas tira o nosso foco, né? Às vezes pouca coisa tira o nosso foco, né? A nossa constância, né? Às vezes por qualquer coisa nós paramos, às vezes é a liderança, às vezes é o irmão que chegou na igreja e não foi, às vezes não foi cumprimentado, né? Às vezes emburra. Mas nós somos, irmão, nós fomos chamados, precisamos ter o compromisso, a fidelidade, a lealdade. Precisamos ter esse compromisso, né? A fidelidade como marca, né, da liderança, né? Olha, a perseverança e constância na obra do Senhor. Líderes, nós estamos em janeiro. Às vezes nossa liderança, irmão, em janeiro, irmão, sai cantando pneu. A liderança, irmão, fala, não, rapaz, mas olha, movimenta, marca oração, marca jejum, irmão, é festa. Aí, irmão, vai chegando fevereiro, vai chegando março, aí vai desanimando. Não tem constância, irmão. Nós precisamos de ter constância, né? O texto de Paulo vai escrever, eu gosto muito de, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, irmão, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, né? Nós não podemos, irmão, começar e parar. É aquilo que eu falo, nós começamos aqui a leitura da Bíblia em janeiro,
fevereiro agora, ceia, Éder. Nós vamos pegar aqui os nomes, irmão, vai ter aí quase 300 irmãos que está em dia com a leitura. Aí cada mês vai diminuindo, cada mês vai diminuindo. Aí você chega a dezembro com 40, irmão. 40, então não tem constância. Liderança, nós somos líderes, irmão, nós precisamos ter constância, né? Precisa. Olha, o líder comprometido não serve conforme a conveniência, mas conforme o chamado. Nossa liderança, nós temos um compromisso a mais. A nossa responsabilidade, ela é muito maior, porque nós somos uma liderança comprometida com o reino, comprometida com a igreja, comprometida com os nossos líderes. Nós somos comprometidos e nós precisamos, porque sabemos que todo esse trabalho, se nós trabalharmos, sermos constantes, sermos inabaláveis, sempre mudantes, nós sabemos, irmãos, que Deus tem uma recompensa para mim e para você. É lógico que nós não estamos aqui correndo atrás de recompensa, nós estamos trabalhando pelo amor que nós temos pelo Senhor, pela obra de Deus, mas nós entendemos que Deus há de recompensar a cada um de nós, porque nós precisamos fazer de todo o coração, de toda a nossa alma, é servir com sorriso, irmão, você é obreiro, é servir, dar aquela paz do Senhor para o nosso irmão, dizer, olha, você me dá um minuto? O Léo, eu gosto, me dá um minuto, irmão, eu não conheço você, como você está, como foi seu dia, é tão bom, irmão. Então nós precisamos ter isso, nós precisamos ser comprometidos, ou a pontualidade e responsabilidade, o líder precisa ter, não é a liderança da nossa EBD, chama aqui eu para dar aula. Aí, irmão, chega no sábado à noite, o irmão Sindalvo vai e me convida para uma pamonhada lá na fazenda dele. Aí, irmão, meia-noite eu mando uma mensagem para o meu líder da EBD, só manda a mensagem, fala assim, olha, tive um imprevisto aí, não vou dar conta de ir na escola bíblica dominical, não vou conseguir. Aí o irmão vai ler a mensagem, no domingo de manhã, quando ele lê essa mensagem, ele fica, como que eu vou arrumar um professor? Ninguém preparou, isso é irresponsabilidade, irmão. Eu preciso ter responsabilidade. Largo a pamonhada lá no Sindal, falo assim, não, Sindal, eu tenho um compromisso, amanhã cedo, não posso ir. Isso é compromisso, compromisso, responsabilidade, zelo pelo departamento, a unidade com a liderança, nós precisamos estar mais unidos, não é pensar só em mim, não é pensar só no meu departamento, eu sou líder ali, da recepção, não é pensar em todo, na igreja, é pensar lá, é pensar no MVN Adoração, é pensar na liderança de homens, na liderança de mulheres, é pensar no todo, nós fomos chamados para isso, e também, querido, nós líderes, constância na oração e na palavra, e nós líderes precisamos dedicar um pouco mais a orar, às vezes os nossos trabalhos de oração é o trabalho menos frequentado, falta de compromisso com a oração. Eu sei que o tempo das pessoas estão muito escassa, mas nós precisamos ser comprometidos. Eu estava falando, vinha doutor Evandro de uma viagem, falando de você, doutor Evandro, ele tem tanta atividade, mas ele sempre está frequente na igreja, o doutor Evandro atende Piracanjuba, atende em Umas, atende na polícia, atende na Santa Casa, faz academia, e vem para a escola, dá aula, sempre está aqui,
ele sabe dividir o tempo dele, comprometido, irmão. Nós precisamos ser comprometidos. Às vezes não conseguimos agendar, porque uma igreja comprometida nasce de líderes comprometidos, irmão. Nós precisamos ser mais comprometidos com os trabalhos da igreja. Às vezes nós não estamos sabendo administrar bem aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos poder administrar aquilo que Deus nos deu. E por último, princípio. Nós somos uma igreja com princípios bíblicos. Irmão, às vezes, o costume muda. E mudamos muito, Às vezes o costume. Mas, princípio bíblico. Tudo que nós falamos aqui, é o que nós somos direcionados. Porque nós somos chamados a viver nos princípios bíblicos. O líder bíblico não segue modismo. Segue as Escrituras, não orienta por opiniões, mas pela verdade imutável de Deus. Paulo instrui Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. 2 Timóteo 3, Queridos, olha, sem palavra, sem direção, não há maturidade espiritual. Nós fomos, líderes são fundamentados na Escritura, na palavra de Deus. E eu creio, irmão, que essa visão da nossa igreja, de nós como líderes, como obreiros, precisamos sempre entender que nós fomos chamados para viver uma vida de transformação, ser uma pessoa, um crente, um obreiro acolhedor, um crente cuidador, que cuida dos outros.